Também quero saudar todos em nome de Jesus. Hoje era para ser um dia, né? Sexta-feira de ter muitas festas, muita gente. A igreja mais arrumada, mas não foi da vontade de Deus. E tudo é permissão de Deus. E eu fiquei aqui, irmão Edinho falando sobre 50 anos e as pessoas, e na minha mente, as histórias, né? Quando meus pais aceitaram Jesus, eu tinha apenas 1 ano de idade. E eu mesmo pequena, mas eu lembro daquelas cenas lá em casa. Hoje a gente tem esse conforto da igreja, temos ventilador, igreja muito bem arrumada. Mas eu lembro que lá em casa, quem conhece Laininha sabe, né? Que era ali na sala. E o que a gente tinha era uma mesinha, as pessoas mais de idade, assim, mais ou menos da minha idade, lembram de umas mesinhas que tinha de 2 cores, né? Umas mesinhas pequenininha. E ela era mais ou menos assim, daqui para cá a mesinha, bem pequenininha, e era alumiada com tinha lamparina e tinha o outro que chama, não era nem que ele chamava, era outro nome que chamava, né? Que era uma lamparina maior. Não, o lampião era muito chique. Esqueci agora o nome, mas isso aqui era uma lamparina bem maior, que ela tinha um aparozinho, né? A piraca, né? A piraca. E o que eu achava mais bonito, que vem mais na minha mente, era que o culto não começava lá em casa. Mas aí você pergunta como que o culto não começava lá em casa. O irmão Arlindo fala muito aqui da Nilo Peçanha, que era conhecida a Rua dos Crentes. Irmãs, isso vem da minha mente. Aquela imagem, havia como fosse um bequinho estreitinho, que ligava desde frente lá de casa e terminava ali onde é hoje a casa de Sione. Era um bequinho estreito. E a gente já sabia quando os irmãos vinham para o culto. Porque de longe a gente já ouvia os louvores. De longe já vinha aqueles irmãos ali, tudo louvando, com as suas piracazinhas na mão, clareando. E eles vinham tudo louvando a Deus. E quando chegava lá em casa, que se juntava com alguns outros irmãos, pouquinhos na época, né? Aquele fogo que eles traziam se tornava uma fogueira. Mas era uma fogueira espiritual. Era uma fogueira onde a gente sentia a unção de Deus. A casa era pobre, muitas crianças. Alguns irmãos ainda traziam algumas crianças também. Muitas das vezes o espaço tinha que ser dividido com rede para as crianças. Não havia energia. Não havia nem um piso de cimento. Eram os tijolinhos no chão. O piso era tijolinho. Os bancos, eu lembro muito bem dos bancos, que lá em casa só tinha 4 tamboretes. E meu pai era pedreiro, e ele tinha aquelas tábuas que os pedreiros colocam para fazer andame. Então, daqueles tamboretes, ele colocava em 2 tamboretes uma tauba. E fazia 2 banquinhos. Depois, ele mesmo conseguiu fazer um banquinho, que a parte de cima, eu lembro que era de carnaúba. Os 4 pezinhos e a carnaúba em cima. Então, já tinha mais espaço para os irmãos, nem todos mais precisavam ficar em pé. E assim foi que começou. Mas eu que tinha unção. Os irmãos vinham, não era para um encontro social. Não era apenas porque tinha a obrigação de fazer presença. Mas eles já vinham cultuando ao Senhor. E ali havia batismo com o Espírito Santo, havia profecia, havia maravilhas, havia curas. Eu lembro, quem conhece a mãe de Suiane, Seleucia, e Seleucia, ela tinha, os médicos não falavam antes, mas ela tinha como um câncer muito grande. Se os irmãos verem Seleucia, vê que ela tem uma cicatriz no rosto, assim ao lado do rosto. E ela tinha um câncer, e ali eram uns buracos enormes, que saiu uma secreção horrível, um odor terrível. E muitas das vezes, mãe era obrigada a deixar a gente tudo pequena nas casas, para viver em Natal com Seleucia.
mas lá o Senhor curou Seleucia, através da oração. Então, eu lembro que quando, nos começos dos anos 70, que quando começou a fazer essa igreja aqui, esse terreno foi doado por um homem que, se eu não me engano, ele não era nem crente. Foi doado pela pessoa que Deus usou para doar esse terreno, não foi comprado. Outro que tinha uma olaria, né, que fazia tijolinho, ele liberou para que os irmãos fossem fazer tijolinhos lá com o barro dele, assar os tijolinhos na olaria dele, para que trouxesse para aqui. E eu não lembro bem dos irmãos, mas eu lembro bem do meu pai aqui, e lembro bem do pastor Zé Danta também, quando vinha para aqui, né? E irmão Severino de Januário também, que foi um grande pilar aqui nessa igreja, foi irmão Severino de Januário. E ele começou a ensinar os jovens, né? Ele tinha uma dedicação tão grande com os jovens, que ele marcava, ele dizia, olha, tal dia vamos fazer evangelização. Quando a gente ia chegar aqui meia hora antes, meia hora de oração com a face no chão. E ele dizia, chegar em tal canto, irmão fulano vai fazer isso, irmão fulano vai fazer isso. E os outros vai ficar orando. Quando o irmão estiver evangelizando, os outros vai ficar orando. E assim essa igreja vai crescendo. E hoje, irmãs, se tem uma coisa que me deixa coração partido, é quando eu vejo essa igreja cheia e um converseiro tão grande dentro da igreja, sem a menor reverência a Deus. Quando eu vejo as pessoas jogando coisas no chão da igreja, como fosse apenas um lixão público, isso dói em mim. Isso dói em mim porque eu sei que o irmão já ouviu o Jonas falar várias e várias vezes, as músicas da época de Isabel, né? Quem não via Jonas dizer isso, da época de Isabel, mas é porque ele sabia que Deus me deu essa felicidade de eu ter participado desde o começo. Mesmo criança, as crianças aprendiam a ser referente ao Senhor, ter reverência no Senhor. As crianças eram batizadas. Eu lembro até nos anos 80 que ainda havia esse avivamento, e quando o conjunto dos jovens se reunia, né, muitas das vezes na casa do pastor, e ali o Senhor usava os jovens. Hoje em dia, quem é que sabe mais o que é falar línguas? Quem é que sabe mais o que é uma profecia? Mas o Senhor já fez grande coisa, e eu creio firmemente que o Senhor ainda vai fazer uma grande mudança aqui nessa igreja, que vai reavivar essa igreja para a honra e a glória dele.